Ei, Márcia, bem-vinda aí, bom dia, Márcia. Buenos dias, que Deus lo bendiga, ó. É. Ó, Beli, eu sou professor de espanhol da Márcia, do Alejandro, do pessoal da igreja que fala espanhol aí. Amém, amém. Eles não falam bem? Glória a Deus. É, Eles não falam bem? é razoável, né? Mais ou menos. Ô, Márcia, o Beto tá lá em Barcelona hoje, lá, ó. Lá em Barcelona ele tá hoje, o Beto. Tá falando espanhol lá. Se baixar para poder assistir aí. Lá é um lugar de falar espanhol. Apesar que lá tem, olha, olha, esse país aí, cara, é interessante, né? Ele é pequenininho, do tamanho de São Paulo. Ele tem os catalúnios, os madrilenhos, os bascos, lá em cima, lá, aqueles outros lá, tudo dividido. E a linguagem também é diferente. Por exemplo, eles falam assim, ó, Jesus, tem esse sotaque do S aqui na boca e o outro fala diferente. Um país pequeno tem vários sotaques bem diferentes e são divididos, né? Os bascos lá em cima querem independência não é nada, é um pedacinho de terra. É difícil, né, cara? Ô, turminha. E o Brasil tão grande, né? Meu Deus. Ok, pessoal. Paz a todos, Deus abençoe. Estamos aqui para mais um MBD ao vivo pela TV Plenos. Hoje com a participação internacional do Beto lá em Barcelona, Beto e Aline. E também, né, da Argentina, agora aqui representando a Argentina, aqui é Márcia, né? E o Abeli representando aqui o Brasil. Estamos bem hoje. Amém. A gente vai continuar sobre a questão das primícias, né? É bem que se entenda que Israel foi dado a Israel, isso é muito bonito entender isso aí. A Israel foi dado duas leis, né? As leis cerimoniais, né? As leis cerimoniais e as leis Muito memoriais. bem. As leis cerimoniais e as leis memoriais. Dentro das leis cerimoniais estão as leis civis, que pertencem ao povo, exclusivamente ao povo de Israel, né? As leis civis pertencem ao povo local. Quando eu estive na Espanha, por exemplo, eu vi uma multa que tem aí, não sei se tem ainda, né? Mas o cara infringiu o trânsito, ele escolhe ser multado, pagar pela multa, ou ele sai do carro, o guarda tira um quadro enorme, põe na rua, ele fica em pé com a mão para trás, lendo em voz alta a lei que ele infringiu. É uma humilhação, né? Você parar no trânsito, ficar em pé ali com a mão para trás, lendo a lei para o guarda. É a lei civil. Então, Israel, você tem que entender as leis cerimoniais, põe na cabeça isso, ou no papel, as leis cerimoniais e as leis memoriais. Vamos lá. As cerimoniais estão as leis civis. E a primícia está na cerimonial de Israel, que é uma coisa que Israel continua até fazendo, né? Se eles conhecessem Jesus, não precisava fazer mais. As leis memoriais, essas são para nós também. Esse que é um problema das pessoas subdividirem. Ah, tem coisa para Israel, tem coisa que é para a igreja, tem coisa que é para as nações. Sim, mas há muita coisa que Deus deu para Israel que a igreja assimilou, né? Quem é que discorda que não matarás, né? Quem é que discorda disso, né? E por aí vai. Então, por exemplo, essa lei da primícia, na verdade, ela é uma lei memorial, é para memória. Ela já foi para Israel cerimonial. Para nós, ela é memorial. Não é cerimonial para nós, porque não temos que matar mais um animal, dar primícia para Deus, né? Matar um animal, chegar lá, resgatar. Nascer um filho, aí vai lá, mata um cordeiro, resgatar onde? Vai matar esse cordeiro aonde? Que igreja? Que sinagoga? Isso não tem mais isso. Então, as leis da primícia, elas podem ser hoje vistas como eu não digo lei, mas uma observância uma observância devocional. Ela passa para a igreja, ela passa de lei cerimonial para uma observância devocional. Se fizer, amém. Me perguntam sobre o sábado. Ah, é lícito guardar o sábado, pastor? A igreja evangélica para guardar. Olha, não é pecado guardar o sábado. Se você quiser guardar o sábado, é até bom. Você vai descansar mais, vai ter mais tempo, vai meditar mais. Glória a Deus por isso, né? Vai comer menos, vai comer só o que pode comer. Agora, quando o sábado, pastor Pedro, atinge o dispositivo de salvação,
aí complica. Se o sábado vier para mim como um dispositivo soterológico, aí complicou, porque se o sábado, quem faz o sábado é salvo, elimina a cruz do Calvário. Se quem faz... e aí outras doutrinas que tem por aí também. Então a gente tem que fazer esse paralelo para não ter esse problema. Vamos ali na nossa apostila, que está aí, que eu já mandei para... eu não mandei para vocês, né? Eu vou mandar para vocês, assim que acabar a aula, eu mando para vocês. Era bom sempre alguém me lembrar, mas eu fico de mandar e não mando. Eu tô acostumado com o seminário, aí a minha cabeça fica em... Esse dia eu dei uma matéria para o nosso seminário, que é do outro seminário, né, Márcio? Só Deus, hein? Eu estou com 50 anos aí, imagina quando é que você chegar nos 60. Jesus. Primícia. Apesar que tem gente de 60 que está bem também, né, gente? Pelo amor de Deus, tem gente de 60 na aula aí. Vai me complicar aqui. Ok, vamos lá. A lei da primícia, lei ou devoção, né? O nosso texto básico, honra ao Senhor com os seus bens e com as tuas primícias e toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu falei a semana passada sobre a honra, os bens, as primícias e a renda. Aqui tem quatro códigos interessantes aqui, ó. A honra, o bem, a primícia e a renda. São 4 códigos, né? E aqui vem, ó, se encherão fartamente, transbordarão de vinho os teus lagares. Aí eu tenho aqui o enchimento, o farto, né? A fartura, o transbordo e os lagares. Não vai faltar o local para Deus produzir. São 4 códigos aí, na verdade são 8, né? 4 cada ponto aí. Ok. 4 códigos de obediência, 4 códigos de resposta. A Bíblia diz que os primogênitos, a primeira cria e o primeiro feixe da primeira colheita, pertencia a Deus e deveria ser oferecido como primícia nas mãos do sacerdote entregue a ele. Quer dizer, isso não dá para acontecer isso hoje, né? Como é que você faz assim? Vai entregar onde a primeira cria aqui, né? Porém, havia 3 tipos de primícia que Deus oferecia resgate. Aí sim, ó, para o filho homem tinha um resgate lá, né? Eram alguns ciclos de peças de ouro, de prata. E aí, para os jumentos também, tinha porque não podia entregar um jumento, porque ele era um animal impuro, né? E as crias com defeito. Também era substituída por esse resgate. Aí você vai entender quando Cristo vem na cruz e resgata. Aí ele paga todo esse preço. Aí, quando Cristo morre, gente, eu ouvi o meu professor de teologia, de liderança bíblica, que foi o Miles Monroe. Eu fui aluno dele lá nos Estados Unidos, quando eu fiz mestrado nos Estados Unidos. Ele dizia o seguinte, ó, aquela frase está consumado, ela vale... Fecha aqui um pouquinho que está muito vento aqui. Aquela frase está consumado na cruz, ela é outra Bíblia. Se você pegar essa frase está consumado, é uma outra Bíblia que está ali. Ali tem muita coisa. E nesse está consumado de Jesus, está o pagamento desse resgate, das primícias, que a gente está entendendo aqui que ele pagou o resgate por nós, certo? Então, vamos lá. Como é que é o trâmite do resgate aí? As famílias poderiam resgatar o primogênito para não servir no religioso ou ter outra atividade. Até porque, pessoal, quem não era da tribo de Levi não podia participar do religioso. Aí tinha que ser resgatado. Porque se entregasse para o sacerdote o primeiro filho, né? Como é que ia fazer com ele? Ele tinha que servir lá. Então não tinha como se ele não fosse tribo de Levi. Aí tinha que ter o resgate. Ok? Os primeiros animais impuros, como o jumento, por exemplo, também poderiam ser resgatados, porque Deus não aceitava um animal considerado impuro. Assim, ou resgatava o animal ou quebrava-lhe o pescoço. Porque primícia, não sendo entregue ao seu devido lugar, gerava maldição. Olha que interessante isso, hein? Qual era o resgate, então? Um cordeiro no lugar. Aí esse cordeiro, irmão Beto, ele aponta para a cruz, né? Nesse caso aqui, o cordeiro no lugar apontava para a cruz. O cordeiro apontava para a cruz, né? Um cordeiro no lugar. Quando Jesus declara está consumado, resgatou todos, até com defeitos, que podem ser perdoados e oferecidos a Deus, como menciona o Novo Testamento, que nós somos a primícia do Senhor, porque fomos resgatados em Cristo, o Cordeiro vivo, imaculado de Deus.
Aqui, olha, o Êxodo 13, ó. Entretanto, como é que é? Resgatarás um cordeiro, todo primogênito do jumento, do contrário, quebrar-lhe-ás a nuca. Todo primogênito dos homens entre seus filhos, resgatá-lo-ás igualmente. Então, havia um preço a ser pago para resgatar. Então, havia um preço a ser pago para resgatar aí o defeito. Entendeu? Aí, nesse caso aí, nosso caso foi Jesus. Quem que é o defeito aqui? Quem que é o defeito aqui? O defeito somos nós, por causa do pecado, né? Até vi um pastor pregar, achei meio pesado falar isso. Quem que é o jumento aqui? Não existe isso. Né? Mas a gente era com defeito. E Cristo morreu por causa do defeito, para arrumar o resto, né? Eu quero abrir aqui um parágrafo para vocês. Essa questão de ele morrer pelo defeito para arrumar o restante, porque essa era a ideia de Deus. Olha, o que garantia, Alberi, que a colheita seria boa? O que garantia que a família seria abençoada? Era, na verdade, o resgate, que era pago, ou a primícia que era entregue, ou o resgate ou a primícia entregue, dava a Deus, né? Então, a possibilidade, ou outorgava a Deus, legitimava a bênção de Deus. Olha que bonito isso. Quando Cristo morre, rapaz, ele morreu por nós tudo, resgatou todos nós. Foi um resgate total na cruz do Calvário. Isso que importa, né? Esse resgate de Jesus. Vamos voltar aqui para a apostila para entender melhor. Opa, peraí que eu fechei aqui. Onde é que eu tô? Tá, achei aqui. Tem um chat aqui. Qual o valor e o significado destas cerimoniais para o tempo da graça? Paulo, eu expliquei no comecinho. Mas segura a pergunta, volta com ela no final que eu vou repetir, tá? Bem no comecinho eu falei, mas é um prazer repetir depois para vocês aí. Segura ela e volta para mim. Vamos aí ao comentário do Albert Barnes, né? Ele fala aqui do burro, né? O burro não podia ser oferecido em sacrifício, sendo um animal impuro, possivelmente o único animal impuro domesticado entre os israelitas na época do Êxodo. Este princípio foi estendido a todo animal imundo. Ver número 18:15, redimirás o cordeiro ou ovelha, foi dado ao sacerdote para o serviço do santuário, o primogênito do homem, o preço da redenção foi fixado em 5 ciclos de santuário, no caso do homem, né? Números 3:47, onde se encontra essa nota. Então, às vezes, o burro ele era resgatado no seu lugar um cordeiro, mas ele ficava para o trabalho braçal, o trabalho serviçal lá. A última parte aqui, nós já estamos indo já para nosso comentário. Em Êxodo 13:13 diz assim, ó: todo primogênito de um jumento resgatarás com um cordeiro ou cabrito. Na margem, na maioria das nossas Bíblias está escrito dessa forma aí. Parece que a partir de Números 18:15, isso deveria ser estendido de todos os animais e muitos em geral. Não é fácil dizer porque o burro é especialmente especificado. Talvez essa criatura, sendo a mais numerosa e a mais útil de suas bestas de carga, seja mencionada, pois pode estar mais inclinada a preservá-la para o serviço, mesmo sendo impuro para os israelitas. Agora, gente, vocês estão sentados aí? A maioria deve estar sentada. Então, olha o que eu vou te falar aqui agora. O jumento, ele era tido como animal de maldição, certo? Está escrito lá, é o mais mencionado. A Bíblia faz questão de falar que era ele, o jumento. Me ajudem. Quem levou Maria para ter Jesus lá em Belém? É isso aí. Quem entrou com Jesus triunfalmente em Jerusalém? Agora eu vou lhe explicar. Quando dava o cordeiro em lugar do jumento, para o jumento não morrer, e resgatava o jumento, a figura da maldição agora, como a maldição entrou no mundo através do pecado, agora a maldição ela é vista como um veículo para voltar à bênção de Deus, no caso, quando Cristo é conduzido aí na barriga de Maria, quando ele na entrada triunfal de Jerusalém, a figura da maldição está ali dizendo assim, ó, eu entrei por causa do pecado, agora estou trazendo de volta nos meus lombos aquilo que me custou o pecado de muitos.
A maldição carregando de volta. Olha que coisa linda. Lembra quando o Senhor falou assim para Adão? Por causa do teu pecado, nascerá espinhos e cardos. Lembra disso? Espinhos é que o homem recebe, é que Cristo recebe na cabeça. E quando os espinhos molham, quando o sangue molha o espinho, acaba com o pecado lá do Éden, elimina o pecado do Éden. Olha que coisa linda. Gente, a Bíblia é algo assim fantástico, né? Fantástico. Vamos terminar aqui. Vamos lá, aqui, ok. Descendo aqui para terminar. Crendices permeáveis. Os jumentos, de acordo com Fórnutos, foram sacrificados entre os pagãos a Marte. Está vendo aí, ó? Devido à sua natureza turbulenta e aos urros assustadores. Selden conjectura que, a partir desta lei de jumentos redentores, os gentios adotaram aquela calúnia infundada e ridícula que estava presente entre eles, que os judeus adoravam o jumento. Veja em Jó 11:12. Os pagãos parecem ter algum conhecimento desta lei, da redenção, do primogênito. Olha só, hein? Que interessante. Os habitantes de Tangut, na Índia, redimiram seus filhos com um carneiro, que eles ofereceram à maneira dos hebreus, e o que torna provável que a lei de Moisés tenha atingido, de alguma forma, essas regiões. É que, na linguagem das pessoas que habitavam essas costas da Índia, encontramos muitos traços evidentes da língua hebraica e do original, como Ruet observou, né? Demonstrativo do Evangelho. Lá, aí tem um livro dele aí. Agora, as reflexões. Os primogênitos dos animais, assim como dos homens, são de Deus. Os limpos também devem ser sacrificados. Os impuros, mortos ou com os filhos redimidos. Nota, as crianças não são inocentes, mas coisas impuras. E não fosse a redenção de Jesus que deve perecer. Injunções repetidas são dadas para instruir seus filhos, para incentivar e responder suas perguntas, conversar com eles é a melhor maneira de ensiná-los, no caso, para entender essa questão da primícia. Agora vem a última parte, gente, que é o comentário de Scofield, né? O Scofield fala assim, ó, assim a lembrança será preservada e cada geração seguinte contará com a libertação. Nós colhemos as bênçãos das misericórdias dos nossos pais, mesmo que temporais. Quanto mais das promessas feitas aos nossos pais em espirituais. Tem um áudio aberto aí, deixa eu ver aqui, deixa eu desligar, porque senão não consigo dar aula. Peraí, tem um áudio aqui aberto. Tá vazando aí, ó. Da Rosana, deixa eu fechar. Pronto, fechei. Vamos voltar aqui. Ok, onde é que eu vou voltar aqui? Pronto. Mesmo que temporais, e quanto mais das promessas feitas aos nossos pais em espirituais e cumpridas na gloriosa salvação do nosso Senhor Redentor Jesus, que merece e deve ter uma lembrança para a eternidade. Porque ele é a primícia, né? Aí vem o comentário fechando aqui do Scofield. Primogênito. A redenção dos primogênitos fez um sinal memorial. Tá vendo? Ó, memorial agora. A Israel e sua própria redenção. Na verdade, Jacó, que depois tornou-se Israel, era o primogênito, filho gerado, e não Esaú. No caso dos gêmeos, quem nasce primeiro é o último que sai, pois a concepção foi o primeiro a chegar no processo de gestação. Essa questão dos gêmeos, né, é interessante. Quando Jacó está pedindo a primogenitura dele, na verdade, não está pedindo nada demais, não. É porque Esaú nasceu primeiro, mas na formação da placenta, lá no útero, quem chegou primeiro foi Jacó. Então, ele está dentro Interessante isso. Olha, a Bíblia tem cada coisa, cara. Você passaria batido e não veria isso, né? E não veria isso. Aí, o comentário de Adam Clarke, para a gente fechar aqui. Todo primogênito de um jumento resgatarás com um cordeiro, ou com uma criança, como na margem. Em Números 18:15 diz, o primogênito do homem com certeza resgatarás, e o primogênito de um animal imundo resgatarás. Então, havia duas coisas que eram negociáveis, né, para Deus. Nesse caso, o primogênito dos homens, né? A não ser que fosse da tribo de Levi, quisesse ficar para o sacerdócio. Portanto, podemos inferir que o burro é colocado aqui para qualquer animal imundo ou para animais imundos em geral. O cordeiro deveria ser entregue ao Senhor, isto é, ao seu sacerdote, Números 18:8, Números 18:15. E então o dono do asno poderia usá-lo para seu próprio serviço, porque sem essa redenção ele não poderá fazer, veja Deuteronômio 15:19. Voltando a dizer a vocês que quando o jumento conduz Maria até Belém,
E quando o jumento conduz Jesus até a cruz, até a entrada triunfal, é como se a maldição dissesse: eu estou trazendo de volta, né? Estou trazendo de volta aí a primícia que foi dada para mim, né? Olha que interessante. A figura do jumento em si, né? A figura do jumento em si. E o jumento tem tudo a ver com o pecado, né, gente? Acho que eu tenho que dar uma aula sobre jumento aqui. Eu conheço muito jumento. Quando eu falo isso, eu falo animal. Eu falo animal. Eu trabalhei na roça. Minha família era fazendeira. Então, conheço muito bem jumento. Jumento é uma coisa interessante, né, cara? Quando ele empaca, empaca. O pecador é assim, o pecador quando empaca, empaca. É difícil, né? O jumento, ele zurra, né? O zurro dele é terrível. O pecado faz um estrago, misericórdia. O jumento é burro de carga, ele aguenta mesmo. O pecado, rapaz, ele resiste, empaca, resiste, zurra. Olha, é quase que indomável o jumento. Então, eu falo isso que eu conheço muito bem o jumento, né? Misericórdia. Vamos encerrar aqui. O primogênito do homem redimirás, isso foi feito dando aos sacerdotes 5 ciclos de padrão, ou ciclos do santuário, cada ciclo com 20 gerards, né, que era tipo da moeda que na época falava, né? Hoje para Israel é o shekel, né? A moeda shekel. Mas naquela época a moeda que eles usavam, apesar que não era nem deles, era a moeda que corria ali na região da Mesopotâmia ou na região do Oriente. Ou seja, independentemente do tipo de moeda ou proposta monetária, sempre havia um preço envolvido. Daí porque Jesus pagou um preço de sangue. Ele pagou com moeda de vida. A questão das primícias é uma lei pétrea de Deus aplicada a toda a sua criação. Portanto, é uma forma de voltar ao Criador, seu primeiro fruto, para ele garantir os demais. Preste bem atenção aqui numa coisa. Quantos ciclos fala que ia pagar para resgatar o homem? Lembra lá? Quantos ciclos? 5, não é isso? 5. Muito bem. 5. 5. 5 na Bíblia significa trabalho. 5 na Bíblia significa trabalho. Veja que a Torá ela é constituída de 5 livros. Veja que Efésios 4:11 são 5 posições lá. Um chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, né? Você tem 5 dedos na mão para você trabalhar, 5 dedos dos pés para você andar e se firmar. Você tem 5 dias na semana, que são dias úteis de trabalho. Tá pegando, pessoal? Anotou a placa aí? Aí era 5 ciclos. E o nome de Jesus tem 5 significados. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade e príncipe da paz. Olha como tudo se encaixa aí. Então, um trabalho foi dado e pago pela redenção do primogênito. Nesse caso, Deus nos resgatou, né? Aí não só o primogênito, como toda a raça, né? Todo mundo, a humanidade. Então, agora voltando à pergunta do Paulo. O Paulo fez uma pergunta aqui. Qual o valor e o significado destas leis cerimoniais para hoje no tempo da graça? Não há nenhum valor, Paulo. A lei cerimonial para nós não existe mais. Quando Cristo falou assim, está consumado na cruz do Calvário, Paulo, ele estava eliminando todo o processo de Israel, porque, lembrando uma coisa, Rafael, que tudo que Deus fez com Israel era didático. Deus estava ensinando um povo que há muito tempo não tinha contato com ele. Outro dia eu fiz uma pergunta para o Tadeu, esposo da Márcia, se os filhos deles falavam espanhol. Perguntei. Ele falou que fala assim, lá entre eles conversa espanhol e em português. Os meus filhos falam inglês, os 5 filhos meus falam inglês e inglês nativo, fluente. Então, mas como é que eles conseguiram falar? Olha, a Márcia sendo uma mãe que fala a primeira língua dela é o espanhol. E eu, no meu caso, lá com a minha família, o inglês, se nós não ensinássemos, eles podem nascer no Japão, vão falar japonês, mesmo sendo filho de um brasileiro, de um argentino, de um espanhol, e vai nascer falando no japonês. Então, na verdade, Deus precisava ensinar aquele povo. Ensinar. E o ensino era através do quê? Dessas leis cerimoniais, dessa tipologia. Gente, é muita tipologia. Lá no seminário, vamos pegar uma matéria daqui uns dias sobre isso. É muita tipologia. Deus, ele pegava assim... Ó, eu vou dar aqui uma rapidinho para vocês. Lá no tabernáculo tinham
11 coberturas de animais, 11 coberturas. Inclusive, hoje, lá no sul de Israel, tem um tabernáculo exatamente como é de Israel. A cortina só não é de animal, porque as leis internacionais não deixam mais matar animal para isso, né? É um tipo de material, mas é uma réplica. Eram 11 cortinas. A pergunta é, por que tinha que ser 11 cortinas? É uma simbologia, porque a 12ª cobertura era a última cortina, é o sangue de Jesus. Que, gente, pegou a placa aí? Que era aquele sangue que era derramado em cima do propiciatório, Alberi. Quando o sacerdote levava o sangue lá no propiciatório, ele cobria de sangue o propiciatório para aplacar a ira de Deus. Aí era a 12ª, só que essa cortina era de sangue, não era de animal. Ou seja, 11 cortinas de animais. Sacrifícios foram feitos até chegar à 11ª cobertura. Aí fechou. Fechou em Jesus. Acabou. Aí falou, está consumado. Fechei em cima. Não é interessante isso? Simbologia. Então, Paulo, as leis de Israel, que muitas igrejas estão retornando hoje, eu acho isso... Paulo fez isso aqui, Deise, para tirar o judaísmo da igreja, e o povo está voltando tudo de volta, né, para a igreja. Eu não sou contra, né, chofar, bandeira de Israel, pelo amor de Deus, gente, não estou falando isso, não. Você pode fazer uma comemoração, explicar um pouco sobre Israel, fazer uma dança de Israel. É lindo, essas coisas é maravilhoso. Eu digo assim, você praticar, tipo assim, ó, em São Paulo tem uma igreja que tem uma marca do concerto, Pedro. Uma réplica da harpa do concerto em cima do púlpito. E as pessoas tocam na arca para receber bênção. Gente, me ajudem. Me ajude, porque meu cérebro caiu aqui embaixo da mesa. A arca do concerto, para os caras tocar na arca e ser abençoado, gente, pelo amor de Deus. Olha, não dá, né? Ou então, tem uns caras, agora tem uma igreja também que tem um sacerdote com roupa de sacerdote. O cara entra com a roupa, vai tocando na roupa do cara, no cinto do cara. Gente, é analfabetismo bíblico e analfabetismo cultural. Aliás, são 3 analfabetismos: bíblico, cultural e histórico. Isso não existe mais. Cristo consumou na cruz do Calvário. A lei da primícia foi uma delas, que Cristo consumou como didática. Aprendeu? Ok. Para Israel tinha um sentido, porque apontava para a cruz. Uma vez que Cristo voltou, ou morreu, ela rompeu. Agora, é interessante, Lucileide, que a ideia é bonita da primícia. A ideia é bonita. Colocar Deus em primeiro. Quem que não quer colocar Deus em primeiro? Quando acorda pela manhã, antes de olhar, se olhar para a esquerda, está dormindo a Vânia. Eu não posso acordar, se eu acordar, o mundo vai acabar. Deixa ela quietinha dormindo lá. Se eu olhar para a direita, vai estar o celular carregando lá na mesa. O que eu faço? Eu olho para cima, eu olho para o céu. Eita, essa foi boa, hein? Anota a placa aí, essa foi boa. Eu vou orar. Eu digo, Senhor, muito obrigado por esse dia. O dia amanheceu. É mais um bônus que o Senhor me dá para viver mais 24 horas. Quero viver no melhor, né? E assim vai. Vamos tomar o café? A gente vai orar. Pastor Pedro, quantas famílias cristãs já perderam o costume de orar pela refeição, Pastor Pedro? É incrível. Muitas famílias cristãs já perderam o costume de orar pela refeição. Outra coisa que me incomoda é o culto começou na igreja, está lendo a Bíblia, o povo está entrando conversando, cara. Cara, está lendo a Bíblia, eu paro. Está lendo a Bíblia ou está orando, eu chego na porta da igreja, inclusive a pastora Deise Thaís, se quiser me repreender, pode ficar à vontade, que é minha pastora. Mas assim eu creio. Eu cheguei na porta da igreja, lá em cima, está lendo a Bíblia? Eu paro e espero a leitura da Bíblia, porque está se lendo a palavra de Deus, está lendo o versículo bíblico. Gente, me ajude, eu não quero pecar aqui, tá? Mas os católicos têm mais reverência do que os crentes. Eu não estou falando da nossa igreja, não, pelo amor de Deus. Não é da nossa igreja em particular lá, do modo geral. Eu nunca vi criança correr na igreja católica. Eu não sei, eu nunca vi. Criança correria para lá e para cá, católico levantando no meio da missa para ir tomar água, para ir no banheiro, igual uns doidos, né? Pode acontecer, isso é necessidade. Mas tem gente que é toda hora, toda hora, toda hora. Tem mais culto no banheiro do que... Eu estou pensando até colocar uma caixa de som no banheiro, porque... Coloca uma caixa de som. Oi, Deise, pode falar. Não, é isso mesmo, reverência, né? As pessoas estão perdendo a reverência mesmo. Tem que estar presente e com reverência diante da palavra de Deus, né? Concordo 100%. Eu pergunto para a irmã, não faz parte da primícia isso?
Claro, com certeza. É o que você está oferecendo para Deus, é você estar presente, completo, inteiro ali na presença de Deus. As pessoas vão no cinema, elas entram quietinha para não atrapalhar o filme, não sai nenhuma cena, a não ser que está muito apertado mesmo. Aí tem casos que são exceção, né, gente? Mas pode ver. Aí no culto, não, cara, uma faladeira, entra e sai. Pastor Ades, não é da nossa igreja que tô falando, não, tô falando no modo geral, tá? De vez em quando acontece, todo lugar, né? Mas não é um problema nosso. A nossa igreja é até mais controlada, graças a Deus. Mas de modo geral. Então a premissa, nesse caso, envolve tudo isso aí. Gente, essa cultura, eu acho que eu falei com o pastor Gil esses dias, foi muito acertada a ideia de começar o ano com esse estudo sobre a primícia para a nossa igreja. Porque já pensou se essa cultura cai para todo mundo, essa cultura da primícia? Eu não digo nem, né, só na área financeira, não, em todas as áreas. Né? A sua vida pessoal, a vida na igreja, o que você faz para Deus. A pergunta é, o que eu faço para a igreja, eu faço como faço para a minha casa? Me ajuda aí, gente, me ajuda aí, quem pode me lembrar. Tem um texto que fala assim, como é que o meu Deus vai habitar em casas, como é que é? Tem alguma comparação é tanta coisa na cabeça que eu esqueço. Mas a comparação é a seguinte, o que eu faço na minha casa, né? Eu estou fazendo para Deus. Eu quero aproveitar que está ao vivo e parabenizar o pastor Pedro e a equipe dele que fez uma reforma na porta da igreja lá, pastor. Deus abençoe. O cuidado ali, né? Eu tive lá, eu não ajudei nada, eu só atrapalhei um pouquinho para segurar aquele toldo lá, eu, Itamar, o Tadeu, mas ali, subi ali naquele sol, eu vi o irmão ali, eu pensei que você está bem moreno hoje, que o sol está muito forte. Ele trabalhando, fazendo, cuidando, como se fosse para sua casa. Eu acho, Rafael, que para Deus tem que ser a mesma proporção. Sabe? Se eu vou fazer para Deus, cara, tudo que eu vou fazer é primícia, cara, é de primeira. Eu vou comprar um cabo para minha guitarra, vai tocar na igreja, eu compro um cabo de primeira, é para tocar para Deus. Eu não entendo esse negócio de porque a igreja é secundário. Eu fui pastor local, aí, ó, muito bem, Rafael, com excelência, essa é a palavra. Eu fui pastor local e quando ia comprar as coisas para a igreja, comprar uma guitarra meia boca, porque é para a igreja. Não, meia boca. Os instrumentos de Davi era feito de madeira de acácia, meu irmão. Sabe me dizer o que é isso? As cordas com crinas de cavalo. Então, assim, a primícia é a melhor mensagem para começar o ano. Isso nas finanças, na família, na vida pessoal, emocional e por aí afora. Enquanto eu falo isso aqui, eu estou me corrigindo, sabia? Enquanto eu falo isso aqui, eu estou pensando em mim também. Isso é um tipo de mensagem que é um espelho, que reflete em você, né? Amém? Bom, eu falei um pouco das primícias da semana passada, de algumas coisas mais, não sei se alguém quer cobrir mais, mas a gente vai abrir aqui agora para você falar. O Paulo já fez uma pergunta aí, agora tem outro chat aqui, deixa eu ver quem é. Deixa eu ver. Não, é o Rafael dizendo que é com excelência. Só faça para o Senhor. Isso mesmo, pastor Pedro. Se for, faça como para o Senhor. É isso aí. É isso aí. Vale aquela, não é um versículo bíblico, né? Não é uma doutrina, mas é uma frase que eu ouvi em algum lugar. Se você colocar Deus em primeiro na sua lista, ele coloca você em primeiro na lista dele. É uma questão, não é de mérito, é de justiça. Só isso. Não é de mérito, é de justiça. Ok? Alguém aí quer comentar? Alguém quer participar? Pode falar, pode se manifestar aí. Apesar que eu não gosto muito da palavra manifestar para crente, né? Porque manifestar é para... Pode... Tem umas palavras que não cabem para nós, né? Vamos começar a sessão, né? Não, começar o culto, né? Sessão não. Amém? Alguém quer... Eu vou cobrir a semana que vem a diferenciação as primícias, a oferta e o dízimo, né? Tem muita coisa boa ali também para falar nesse sentido aí. Apesar de que o tema finanças é um dos maiores temas bíblicos, né? Se não for o topo, é um dos topos aí. Ok? Chegou um chat aqui, deixa eu ver. Não, é o Pedro afirmando. Isso mesmo. Ok. Muito bem. Ok, então eu vou perguntar. Se eu não estou perguntando, eu vou perguntar então. Vou perguntar então. Pastor, se não fizer as primícias hoje, tem algum problema espiritual?
Uma boa pergunta, muito obrigado, pergunta inteligente. Gente, claro que não. A primícia não é uma lei, gente, cerimonial, é memorial. Se fizer, aí sim, aí tem o negócio. Se fizer, você vai ser abençoado pelas promessas que estão lá contidas. Ó, eu vou dar aqui um exemplo. Pega aqui meu violão. O violão está aqui, ó, tá vendo? Ó, esse violão aqui, o nome dele é Davi. É o Davi. O meu teclado ali é o Salomão. A Marlita aqui atrás de mim, e aonde chegou a Leila, que é outra que está em São Paulo. Por que Leila? Porque Leila é a doutora Leila que me deu essa guitarra há 47 anos atrás. 47 anos atrás, essa guitarra tem. Jesus já me prometeu que eu vou para o céu com ela. Aleluias. Não, gente, isso é heresia. Mas seria tão bom se eu levasse a Leila comigo. Então, a doutora Leila Cury, que me deu de presente. Ó, esse violão aqui. Rafael, o jeito que está aqui, Márcia, como eu estou aqui segurando, ele vai tocar sozinho? Não, não vai tocar sozinho. Agora, se eu fizer assim, ó, aí toca sozinho. E se eu tocar? Se eu tocar um fado lá de Portugal? Haja alegria, onde havia tristeza, haja riqueza, onde havia pobreza, haja esperança, onde havia incerteza. Com Deus na vida, a vida é uma beleza. Ei, pastor Pedro, quase chorou aí. Então, o violão sozinho não toca, mas se eu tocar, tem um som. É a lei da primícia. Se eu não fizer nada com a lei da primícia, não tem problema nenhum, não estou pecando. Agora, no momento que eu faço a primícia, eu provoco as promessas de Deus, porque a promessa... Gente, a promessa que Deus dá, ele não tira. Ou Deus é Deus de duas palavras, ou é filho do homem para mentir. A promessa que ele dá, ele não tira. Então, ele deu a promessa. Se eu fizer, eu vou receber. Mesma coisa, gente. Aí o dízimo é obrigatório? Também não é não, gente. Também não é não. O dízimo é devocional. Como é que eu respondo isso? O seu amor por Deus te faz fazer. Eu não dizimo porque eu tenho que dizimar. Eu não dizimo porque a Bíblia ensina, porque o pastor falou. Não, eu dizimo porque eu amo a Deus. E porque eu amo, eu dizimo. O pastor Pedro não passou esse dia na igreja lá pintando, não é porque ele tem que fazer, porque ele ama a Deus. O amor me faz fazer coisas que eu não preciso ser mandado para fazer. Está pegando? Então, a primícia hoje não é um cerimonial. Naquela época de Israel, sim. Naquela época era lei cerimonial que você tinha que fazer para ter, ou senão havia maldição. Hoje em dia, não. Se eu assumir como devocional, amém. Minha vida vem toda a bênção que está contida nas promessas ali. Tem um outro chat aqui. É o Beto. Amém, amém, pastor Zé. O Beto, lá de Barcelona. Daqui a pouco ele vai assistir um time lá perder. O Barcelona vai perder hoje. Ele vai assistir daqui a pouco lá. Amém? Então, pessoal, mais alguém quer participar aí? Mais alguma pergunta? Aleluia. Aí, eu entendo que todas essas coisas, primícias, dízimo, fazem parte de honrar a Deus. Então, Rafael, vai vir naquele código, lá naquele versículo. Tem 4 códigos ali: honrar, bens, primícias e a honra, né? Inclusive, Rafael, uma coisa interessante. Apenas também a cultura. A palavra honra, a honra não é só você obedecer, se inclinar e tal. Faz parte, quando você fala assim, ó, vou pagar meu funcionário, eu vou honrar meus compromissos. Honrar também é pagar. Quando fala honra o pai, honra a mãe, é pagar para o pai e a mãe também, é pagar mesmo. Meu pai faleceu em boa velhice, graças a Deus, 84 anos, morreu lúcido, morreu com alegria no coração e foi cuidado com muito amor por mim, pelos meus irmãos, minha mãe. Nós honramos nosso pai. E agora minha mãe está uma senhorinha e nós estamos honrando a mãe no que é preciso, pagando, honrando. E é o pagar, é o respeitar, é o obedecer. Olha só, pagar, respeitar, obedecer, tudo isso. Quando Deus falou com Eva, lá no
Egito não, pô. Eva não estava no Egito. Lá no Éden, eu colocando Eva no Egito. Sai do Egito, Eva. Seu lugar é no Éden. Quando Deus falou com Eva lá no Éden, Eva desobedeceu. Olha que interessante. Segundo a medicina, segundo uma parte da medicina, pode ser que uma parte discorde, né? Mas uma parte diz que as 3 piores dores do corpo humano, as 3 piores dores, dor de ouvido, dor de dente, dor de parto. Eu já tive dor de dente e dor de ouvido. De parto não tive, mas tive dor de rins. Parece que é semelhante. Presta atenção. Quando o homem pecou, a primeira coisa que fez foi desobedecer. Desobedecer significa deixou de prestar atenção. Aí, dor de ouvido. Quando foi morder a fruta, os lábios se contraíram para morder, o dente tocou. Dor de dente. Aí, ó, primeiro toque. E o fruto do pecado? Por causa de ti, terás filhos com dores. Olha que interessante isso. Então, quando você honra, você evita dores também. Dor de cabeça, evita dores, evita enxaqueca, evita, olha, um monte de coisa, quando você honra. E honrar também, é isso aí, é primícia, é o dízimo, é a oferta, é aquilo que vier no coração, né? Glória a Deus por isso. Amém. Bom, gente, ok, quero agradecer a todos aí. Não sei se a pastora Deise quer participar com alguma palavra aí, fica à vontade. Sempre que os pastores estão aqui, eles têm a primazia de dar uma palavra. Ou se alguém quiser corroborar, olha, corroborar é para quem faz o seminário STEP, corroborar a linguagem de seminarista STEP lá. Quem quiser corroborar, quem quiser dar uma palavra sobre isso, pode falar aí. Quiser... Sensacional essa aula, né? Tem que passar ela para a igreja toda depois. Eu acho que depois deixa ali o link para todo mundo ouvir, porque é muito educativa. Foi uma aula sensacional. Muito obrigado, pastor. E ela é propícia, né? É uma aula propícia. Glória a Deus por isso. Obrigado, pastora. Pastor Eliseu, eu quero largar uma bomba agora. Tá pronto aí? Então, na próxima aula, o dízimo é para o sacerdote no dia atual? É entregue ao pastor ou é para manutenção da minha casa? O dízimo? Ah, sim, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Tem que esclarecer isso. Sim. Eu dei um toque. Sim. Tem o pessoal que diz que tem que ser manutenção da casa, né? Que é o que diz, né? Trazer todos os dízimos da casa do Senhor. Tá? Mas era entregue a quem? Ao sacerdote. Como fica hoje? Hoje a igreja entrega o dízimo lá no gasofilácio, lá para manutenção da minha casa. Mas eu tenho ressalva com relação a isso. Eu acho que o dízimo tem que ser entregue ao sacerdote. Nesse caso, nós não estamos mais, nós estamos debaixo da graça, não é? Então, a nossa graça hoje é o pastor. Sim. Nesse caso, o pastor Gilberto, né? Sim. Tá? Bom, eu dei um toque nesse assunto na primeira aula. Não é muito boa discussão, muito boa discussão. Eu sei. Não, muito boa, muito boa. Eu acho assim, você tem que... É um assunto que você se aproxima dele. Você não pode, eu não posso fechar o assunto, que eu não sou dono da verdade. Mas eu posso me aproximar pela ortodoxia da palavra. Quer dizer, o que é mais perto do original? Você lembra aqui no tempo apostólico também, o que diz lá? Que eram colocados aos pés dos apóstolos. Lembra? Que os bens e as finanças eram trazidos aos pés dos apóstolos e eles distribuíam de acordo com a necessidade da comunidade. Também tem isso lá. Exatamente. Então, agora, existe uma diferençazinha, pastor, na questão histórico-cultural. Na versão do Antigo Testamento, na verdade, o que era direto para o uso exclusivo do sacerdote era a primícia. A primícia era dele. Isso. Mas os dízimos, todas as ofertas alçadas, os dízimos eram entregues a ele. E ele fazia a distribuição, que eu acho que é a situação de hoje. Agora, o fato de levar no gasofilácio é um dispositivo que você tem que fazer para entregar. Eu gosto muito bonito quando tem ali alguém para abençoar as pessoas, né? Ou o pastor da igreja, ou um presbítero, ou alguém que ele designou como oficial para abençoar. Porque pôr lá uma pessoa para amaldiçoar não dá, tem que ser alguém para abençoar mesmo. Então, assim, em termos de leis de Israel, a divisão que a gente vê, inclusive na primeira aula, eu dei uma pincelada, a gente pode voltar. A primícia era dada exatamente para ele, o sacerdócio, né?
Olha bem, ele usava o burro para fazer as coisas, ele comia lá a gordura, os cereais era para a casa dele, porque eles não tinham como plantar. A Levi não tinha plantação, não tinha terra. O primeiro feixe era dado para o sacerdote, ele dava para a casa dele. Aí os dízimos e as ofertas alçadas, ele fazia a manutenção, quer ser do tabernáculo, quer ser do templo. Com a vinda da graça, isso tudo se acumulou em Jesus. Essa entrega no altar, ela acumulou em Jesus a manifestação da graça, que Paulo fala sobre as contribuições, Paulo fala, os irmãos reúnem, sai uma coleta para quando eu chegar, não precisa estar fazendo apelo financeiro, para que eu possa levar para os irmãos da Bitínia, tal e tal e tal. Então, assim, isso hoje não é mais como a lei daquela época, mas a Bíblia não tirou a figura da autoridade sacerdotal. Tanto é que os apóstolos recebiam aos pés dele, né? Isso então, aí fica a questão, né? Eu gosto de levantar isso porque, assim, aí fica a questão. Eu tenho que entregar para o meu pastor, para o meu sacerdote. O que o meu sacerdote, como ele vai organizar a igreja, nesse caso hoje a igreja, não o templo, né? É decisão dele, tá? É decisão dele. Mas eu entrego a ele. Sim. Tá? Então, eu particularmente, a minha vontade pessoal não é entregar o meu dízimo lá no gasofilácio, é mandar diretamente para ele. E ele faz. Bom. Tá? Mas assim, eu só estou largando a bomba, tá? Não. É uma questão. Eu não quero mudar nada, tá? Beleza. Não, beleza. É uma questão pessoal e eu respeito. Como pastor local, que eu já fui titular algumas vezes, né? Titular, eu fazia o seguinte, na meu sentido, né? O povo trazia, por exemplo, eu tinha uma igreja de 400 membros uma vez, a minha maior igreja foi de 1.200 membros, eu pastorei durante quase 10 anos, 1.200 membros, então era muito dinheiro, muita oferta que entrava. Então, assim, eles traziam o altar e eu não deixava que orasse se não fosse eu o pastor titular. Era uma simbologia de que estava entregando ao sacerdote. Era isso que eu estava fazendo, uma simbologia. Porque não fazia sentido eu receber... A minha igreja americana, ela levantava 20 mil dólares por culto. Eu administrava $500 mil por ano, em 6 anos que pastorei lá. Então não fazia sentido eu receber esses 6 milhões. Para mim não é muito dinheiro e a igreja tinha que... Então, assim, eles traziam ao altar, que é bíblico, aí na hora de orar, o pastor, que é o titular, ele ia abençoar como sacerdote, porque aí eu ligava a figura do sacerdote no Israel e do apóstolo no Novo Testamento. E aí, pronto, eu passava para a junta diaconal para que fizesse a administração da obra de Deus. Agora, quem quisesse dar uma oferta pessoal ao pastor, inclusive hoje à noite, pode trazer que a gente está aí para receber todo mundo. Mas assim, não é uma lei, não é uma doutrina e tal. Eu penso assim, entendeu? Não estou ensinando que é uma doutrina, é o modo que eu pensava. Que eu apelo. Eu concordo. Que eu não posso tirar a simbologia. Eu acho que não pode ser banal. Banal não. Eu não posso. Aí essa questão, né? Eu vou levar porque tem que levar o dízimo, né? Vou levar a semente, né? Mas vou levar de qualquer maneira, sabe? Eu não sei, eu acho que a gente precisa discipular a igreja muito seriamente em relação a primícias, tá? A ofertas, a dízimos, tá? Sabe? Porque a responsabilidade desse dízimo é do sacerdote e ele Deus e mais nada, tá? Isso já para matar outra questão aqui, que eu não quero nem entrar, mas assim, eu acho que sim, tá? Que a gente precisa de coisa, tá? Já que estamos falando de ofertas hoje, já vou largar aqui, né, a necessidade que nós temos de terminar essa pintura, essa reforma, que não é só uma pintura, temos que reformar algumas coisas na igreja e que nós precisamos de recursos. Então, eu não quero chegar lá e dizer assim, não, vou entregar o meu dízimo, vou dar uma oferta. Não, se você puder, faça uma oferta assada. Uma oferta assada, escreva lá no envelope, fachada, escreva lá manutenção no envelope separado, entrega no gasofilácio, porque nós, você tem uma ideia, a tinta custou R$830. Só uma lata de tinta.
Tá? Uau. E a gente tem muita coisa para fazer ali na frente da igreja, tem um outdoor que precisa de colocar, tem aquela fachada de espelho ali que precisa de arrumar. E assim, nós estamos arrumando. Onde é que deve ser a primícia? Não é a Exatamente. igreja que eu frequento. Então, se é ali que eu me reúno, se é ali que eu quero levar os meus irmãos, os meus amigos, os meus conhecidos, eu tenho que fazer com excelência. Então, cada um contribuir com aquilo que está no seu coração, né? Mas com Exatamente. alegria. Então, esse já que estamos falando aqui em escola, né? Não estamos na igreja, não pode ser mais aberto, mas eu vejo isso, tá? Sim. E assim, aí é o cuidado das pessoas. Pastor Mas Pedro, isso precisa ser ensinado na igreja. Pastor Pedro, não é bomba, Eu não é entendo que o bomba, culto do não. domingo não dá, tá? É Eu sadio. entendo que o culto. Ah? Não é bomba, não, é sadio. É sadio, é muito sadio Não. isso aí. Eu entendo que no culto do domingo não dá, né? É um culto de família, diferente, mas a gente precisa estar ensinando essas coisas na altura das entregas, das ofertas, dos dízimos, ofertas alçadas, primícias, né? Para que realmente a gente mude esse contexto da igreja. Estou falando da Plenos, né? Nesse caso é para nós, né? Como família Plenos. Né? Amém. Pastor Mas Gilberto, é isso, meu querido. quer cabecear a bola aí no. O Pedro levantou a bola, eu chutei. E aí, cabeceia aí. Bom, irmãos, eu vejo que nós, como diz o próprio Jesus, errais para não conhecer a Escritura e o poder de Deus, né? E eu vejo que até benção a escola bíblica digital, né? Que vamos tentar que toda a igreja participa disso, porque são ensinamentos, né? E eu vejo que o povo precisa aprender. Cada um tem seu ministério, né? O meu ministério não é voltado tanto ao ensino. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Eliseu, da Deise, pastora Deise, pela vida do pastor Pedro, que estão somando esse time aí para ficar ainda melhor. Então, eu vejo que esse ano, eu creio que é um ano da gente bater mais nas bases, né? Fortalecer essas bases para que o prédio, quando crescer, ele tem essa estrutura. Eu louvo a Deus por isso e vai da sensibilidade de cada um, né? A gente tem pessoas que têm dificuldade em entender o dízimo, e se a pessoa tem dificuldade em entender o dízimo que as igrejas hoje faz, e ele tem sensibilidade e embasamento bíblico, ele dá mais que o dízimo, né? Ele é generoso. A igreja primitiva não falou muito de dízimo, mas eles davam tudo que eles tinham, eles repartiam. É, Então, quando alguém é cristão e tem a voz do Espírito Santo no seu coração e fala, pastor, eu não concordo com o dízimo. Então, essa pessoa, se ela não concorda com o dízimo, do que jeito está sendo acontecendo, ela é mais abençoadora. Agora, se ela não concorda com o dízimo, não dá oferta e não faz nada, é um tropeço no meio da igreja, né? é, Ao invés de abençoar, está trazendo maldição. Mas nós vamos orar para que Deus transforme, é. né, a mentalidade da igreja, dessa sensibilidade. Eu tenho certeza que quem vai ser abençoado é quem entende e pratica princípios, né? Essa é a minha visão. Mas eu louvo a Deus aí pela colocação e nós vamos, sim, esse ano ter uma forma mais de ensino, principalmente no domingo, trazer essa sensibilidade ao povo, né? Eu acredito que é importante ter mesmo ali na frente, né, do gasofilácio. Eu queria pedir, pastor Pedro, aos meus que estão, que o gasofilácio ficasse do começo ao fim do culto, né? Da hora que começou o culto, vai estar lá, e só tira no final do culto. No final do culto, os irmãos vão lá, abençoa, porque às vezes durante a pregação Deus vai sensibilizando as pessoas e as pessoas vão lá ofertar, né? Aí a gente tem os irmãos, terminou o culto, 2 irmãos vão lá, e na hora da consagração mesmo, da oferta, né? A gente tirar um momento para isso, né? Uma época nós estávamos cantando e indo levando, mas eu creio que tem que ter um momento de testemunho, um momento, e ser um momento nós, pastores, né, estar ali com a mão estendida, abençoar as pessoas que vão lá colocando o coração nisso, né? Hoje está difícil porque, no sentido de Pix, como diz o pastor domingo passado, é plástico, né? Mas se é simbólico, vai no ato de fé. Nós vamos ver o que a gente consegue fazer nos envelopes para ter uma identificação que é importante e também a igreja entender como isso está fazendo, aonde está sendo aplicado isso também. Um abraço, Deus abençoe. Um abençoado domingo, até a noite. Obrigado, pastor Gilberto aí. Muito boa participação. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu acho muito bonita a ideia de ir ao altar. Você sair do banco, se puder, e levar até o altar, né? Muito legal isso aí. Quando você faz o Pix, você fica sentado lá no banco, você não vai no altar. Eu não vi ainda
se a nossa igreja tem algum lugar para escrever Pix ali, algum papelzinho avulso. Tem, não? No envelope? Não lembro agora. Tem, não tem? Tem. Nós Tem. temos um papelzinho à parte. Mas a Ah, gente acha então, que porque podemos levar. quem vai mais na frente é a Vânia levar. A Vânia que está. Às vezes tem ali envolvido com louvor, e então ela leva, né? É muito bom. Então, eu quero parabenizar, porque muitas igrejas que eu vou aí, tem o Pix para fazer e o pessoal não vai no altar. Gente, a gente tem que. É muito bom essa ida ao altar, né? É claro que eu vou no altar de coração também, né? Vamos supor que eu não posso me locomover. Eu estou em casa, quero contribuir. Não quer dizer que seja uma regra, mas podendo fazer isso, essa ida ao altar é um tempo de 2 minutos, você vem e volta, mas, rapaz, aquilo traz uma sensibilidade tremenda. Outro ponto, quero pegar o gancho do pastor Pedro ainda, sobre a questão de entregar ao sacerdote, né? Muito bem. A Bíblia coloca lá a figura do sumo para receber, e lá no Novo Testamento coloca o apóstolo, né? Qual que é a ideia? Aquele a quem Deus, né, imbuiu de seu sacerdote, ele deve estar com a bênção dele Autoridade. sobre, não é isso? É isso aí. Aí ele pega e distribui para quem ele possa fazer. Agora, no meu caso em particular, deixa eu abrir um ponto meu particular, isso é uma coisa minha pessoal. Eu faço 3 coisas, né? Primeira coisa, eu entrego a primícia. A primícia que eu entrego, 1% do que eu recebo, eu designo para algum pastor, algum líder, algum sacerdote que eu queira abençoar, eu passo na mão dele, diretamente para ele, não levo para a mão dele. 1%. 10% é o dízimo que a gente entrega para o Senhor. E aí tem as ofertas avulsas que a gente faz também. Então, eu trabalho nessas 3 posições. Não tenho dinheiro muito, mas o pouquinho que tem, a gente reparte, e Deus está sempre honrando e está sempre suprindo as necessidades. Né? Isso que é importante. Amém? Mais alguém aí para a gente encerrar? Aí, aqui tem mais um chat aqui. Amados, precisamos se ensinar a igreja, pastor Gilberto, pois a bênção quando entendemos, seguindo os princípios. Amém. Olha, a gente volta semana que vem nesse assunto ainda, tem mais coisa para explorar. E quem não assistiu a primeira aula, por favor, está no link aí do grupo aí da IBD, é só acessar e entrar. Ok? Mais alguém quer falar alguma coisa? Amém? Pronto. Vamos encerrar então. Vamos receber uma oração internacional. Ô, Beto, você pode orar por nós? Para a gente encerrar a nossa escola de hoje? O Beto está a 10 mil quilômetros daqui, mas a oração vai chegar no céu mais rápido. Amém? Vamos orar então com o Beto, lá em Barcelona. Aleluia. Cadê o áudio dele? Acho que ele está sem áudio, né? Que Opa, chegou. agora deu, né? Agora Agora deu. deu. Vamos orar. Vamos orar, então. Deus maravilhoso e Pai, estamos felizes, Senhor Jesus, pela palavra que ouvimos, pelos ensinamentos, Pai, pela gente contribuir, Pai, para que nós possamos entender melhor o significado de ofertar, de entregar nossos dízimos, nossas ofertas no Teu altar, para que possamos sempre estar abençoados, nós e a nossa casa, Senhor. Ó Deus, para que nós possamos ter filhos abençoados, para que nós possamos ter um casamento abençoado, para que possamos ter uma vida financeira abençoada, Senhor. Quando nós entregamos tudo aquilo que Tu tens colocado em nossas mãos, Pai. Ó Deus, abençoa Teus filhos que têm ouvido essa palavra, abençoa aqueles que também não tiveram a oportunidade de estar ouvindo, mas que possam, Senhor, no período da tarde, Senhor, manifestar o Seu amor ouvindo essa palavra, Pai. E à noite no culto, Senhor, todos aqueles que estarão lá sejam abençoados muitíssimo, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pessoal, um bom domingo a todos. Beto, uma boa vitória aí, né? Um bom almoço a todos. E até a noite, se Deus quiser, nosso grande culto lá de louvor a Deus, tá? Muita alegria. Pode ser até domingo que vem. Deus abençoe. Amém.